Você ouve agora Recuperação. Apresentação: José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, Alexandre Araújo, estou em recuperação. Vamos à oração? Vamos. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, só por hoje. É isso aí, gente. Bem, amigos Dia ouvintes, de cada vez. É com carinho, com alegria que nós iniciamos mais esse programa Recuperação. E nós falamos aqui sobre droga e é uma verdade, Alexandre. Nós temos que gerenciar aqui Facebook, microfone, ouvintes e tal, e a cabeça, os neurônios já estão, é o tico e o teco, né? Não, Alexandre, é verdade, o tico e teco, então, o e nosso a idade, ouvinte, né? E a idade, é TV, Agora mesmo eu estava falando, cada vez essa escada está mais comprida. Mas não é, nós já estamos aqui há quantos anos? 18 anos, né? Eu estou com 60 e bororó, né? E vem aquela certa dificuldade mesmo natural. Mas o nosso propósito aqui, né, é sempre estar atualizando informações. Eu falo para o Alexandre, queira ou não estudar, né? Até para o Tico e Teco se relacionar melhor, os neurôniozinhos se relacionar melhor. E a nossa proposta aqui é trazer informações de qualidade, porque o problema ele não diminuiu. Esses 18 anos aí, a tendência é aumentar. Aumenta a população, a disponibilidade. Aqui no Brasil, uma ignorância total a respeito de droga, né? Então, existe muita gente que está no caminho da experimentação até a dependência. Você não sabe quem são os premiados, mas uma boa parte da população. Uma parcela significativa vão preencher critérios do transtorno, sabendo desse sintoma ou não. Porque muitas vezes o sintoma vai acontecendo. O que é sintoma? O que a pessoa está sentindo. Conjunto Depressão, de sinais, conjunto de sinais e de sintomas. É a síndrome de dependência do uso de substâncias ou de comportamentos adictivos. Jogo, sexo, e etc. Compra. Quer dizer, nós naturalmente nós temos essa tendência de, para aliviar sintoma de mal-estar da vida, a gente buscar determinados tipos de comportamento ou uso de droga, para aliviar sintoma de mal-estar. É a teoria da medicação, né? Infelizmente, né, José, você levanta essa bola, eu não tenho como deixar passar, né? Existem muitos comportamentos que causam prejuízo na mesma intensidade que a dependência química, né? Como o gastar, o sexual, o jogo, né? O jogo, nossa, o jogo é terrível. E agora a questão do álcool e droga, como a sociedade vê como preconceito, né? Tanto que a recuperação, aquilo que a gente vinha conversando, muitas pessoas acham que recuperação é tentativa de parar de usar droga. Nunca vê como a pessoa humanamente transformando o sofrimento numa forma de viver melhor, né? E às vezes tem gente que nós podemos chamar de recalcitrante, porque não existe palavras para você medir o comportamento dos outros, não dá. Então você usa do jargão, daquilo que se convencionou chamar. É aquilo que o Alexandre, especialista nisso, chama de preconceito. Como você não tem outra forma de se expressar em relação a determinadas pessoas, nós somos ambivalentes ou contraditórios no nosso pensamento. Eu amo ele é uma pessoa maravilhosa, só que ele é teimoso. Como se pudesse ter duas pessoas em uma, e não tem, é uma só, né? Só que com um jogo magnífico de atitudes e circunstâncias. A dependência química faz isso. É um vírus que é introjetado, entra, ultrapassa a barreira sangue-encéfalo, ultrapassa o antivírus, vai lá no cérebro, fica lá como um malware, aqueles pops começam a aparecer no computador, né? Que são pensamentos, atitudes incoerentes que ele não quer muitas vezes, que vêm lá da parte instintiva, né? E que ele não gosta e os outros não gostam. Mas ao mesmo tempo,
ô Alexandre, o comportamento vai aliviar esse mal-estar. O comportamento, nossa, a coisa tá ruim, ele sente um sintoma de mal-estar, ele busca o comportamento. Que comportamento? Jogo, sexo, compra, ou então depressão, ou medicamento, ou cachaça, ou droga. Eu sempre dou aquele exemplo, né? Pois a questão do comedor, o cara sai, tá no trabalho, ele toma uma bronca do chefe, mas ele se propôs a fazer uma dieta. Aí ele abre a geladeira, tem um pudinzinho lá de leite moça, ele fala, não, só vou comer um pedacinho. Aí a hora que ele vai comer, tá a voz do chefe ecoando na cabeça dele, ele dá uma colherada naquele Haja glicose. Nossa, aí ele volta, não, só vou comer mais um pedaço. Até o final da noite já foi tudo, né? E existe determinados casos que se tornam graves. Por quê? Caso grave qual seria? Aqueles que já preencheram critérios diagnósticos ou então ultrapassaram o limite. A sociedade já começa a ver como os nossos famosos e sacramentados bebuns ou noias. Bebum, noia, maconheiro. Nossa, ele está numa situação... E quanto mais a pessoa vive numa família funcional... e ele vai ficando cada vez pior, a doença, o transtorno vai evoluindo, a dificuldade, os mecanismos de defesa da família, fala, nossa, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é médico, ele é dentista, ele é professor, não é assim? Como se estivesse falando de duas pessoas, de duas pessoas, falou, é uma pessoa só, né? E aquela fala sempre assim, nossa, ele é um homem tão bom, é uma mulher, ele é tão inteligente. Pena que ele tem esse problema com álcool e com droga, né? Se fosse coisas totalmente distintas, né? Agora, eu queria falar, que a gente vinha conversando, né, José, que eu acho que você vai anunciar o tema do programa, é que dentro disso ainda existem situações que podem agravar mais ainda esses problemas, que são aqueles casos difíceis, né? Quando a gente chama de caso... O que seria um caso difícil? O sofrimento causado, porque é o seguinte, ó. Você começa a usar droga. E quando eu falo de droga, cervejinha está incluído, viu, gente? Vocês concordam ou discordam? Cervejinha é droga. Um vinhozinho é droga. São substâncias psicoativas, né? Que aliviam sintoma de mal-estar em determinado momento, leva você a uma alegria, né? E que é lícito, é legal, porque todo mundo usa. Agora, tem determinadas pessoas que vão usando e, na verdade, existe todo um jogo que faz com que aquilo que vá se perpetuando. Para alguns, a pessoa cria, em determinado momento do tempo, mecanismos, fatores protetores interessantes. Não é porque ele quer. Não é volição própria, nós somos fracos no nosso livre-arbítrio. Existe um determinismo férreo, social, natural e um livre-arbítrio nosso. Quando esse determinismo é alimentado por uma substância psicoativa, prazerosa, vocês que estão nos escutando, concordam que esse determinismo se torna um pouco mais forte? Que esse mecanismo instintivo se torna mais arbitrário e forte, não é verdade, claro, Alexandre? Claro. E aí, muitas vezes, fica difícil do livre-arbítrio, da vontade, da decisão, você ter vontade forte ou hábil para poder intervir naquele tipo de comportamento. E aí o comportamento automático se torna forte. Nós estamos querendo fazer o quê aqui? Justificar o comportamento, as atitudes daquele que se tornaram pacientes difíceis. Porque a grande maioria para sozinho. Ou usa de uma forma razoavelmente controlada, em que a própria sociedade dá o aval, né? Não, ele não bebe tanto assim. Não, ele bebia, ele tomava um negocinho. E agora? Desencarnou, morreu, passou para o outro lado, entrou no caixãozinho, bebendo, tudo bem. Eu costumo definir, viu, José, os casos difíceis, é que eu tenho mania de ficar fazendo esses exemplos, né? E o melhor exemplo que vem para mim do caso difícil é aquele do cara na areia movediça, que conforme ele se mexe, ele vai afundando cada vez mais. Entendeu? E quando eu vejo o cara num caso areia movediça, o cara fala assim, não, hoje eu tive uma ideia, eu vou mudar de casa, afunda mais, porque ele muda e leva ele junto. Hoje eu vou comprar
vou trocar a pinga, eu só vou tomar cerveja, afunda cada vez mais, né? Hoje eu vou tentar tomar medicação, toma medicação com álcool, afunda cada vez mais. Hoje eu vou sair da minha família porque meu problema é a família, afunda cada vez mais. Então, hoje eu recuso um atendimento psiquiátrico porque eu sei que eu tenho um problema de saúde mental, ele vai me medicar e remédio vai me fazer mal. E não vai lá, afunda cada vez mais. Então, os casos difíceis de se olhar e de se analisar é quando você olha toda uma conjuntura que tem que ser mudada, independente do cara parar de usar droga. Olha aqui como é difícil, cara, né? E quando a gente fala de casos difíceis, né? O caso difícil não é bem o dano causado no indivíduo. O terapeuta, o Alexandre, quem lida com isso, quem faz atendimento, quem tem uma compreensão um pouco melhor, não olha os danos. Olha, ele perdeu o emprego, ele bateu o carro, a mulher dele foi embora. O terapeuta, lá no fundo, se ele tiver boa intenção, né, não for mercenário, ele pensa assim, que legal que ele perdeu o emprego. Nossa, Parece incrível. Que bom que a mulher dele foi embora. Que bom que ele bateu o carro e perdeu tudo. Que bom, porque é uma crise. Uma crise que pode ser aproveitada. Ontem uma mãe ligou para mim. Nossa, o que eu falei no rádio? Uma mãe ligou para mim que ela pegou o filho usando em casa e era aniversário do filho, né? E à noite ela não foi com a família comemorar. Eu pedi para ela falar, olha, não vou jantar com ele porque eu não tenho o que eu comemorar. Diz que ele voltou e não está falando com ela. Eu falei, nossa, que bom. Que bom, é. Eu falei, penso que ótimo que ele não falou com você. Sinal, pior se ele estivesse achando o máximo. Você ir jantar com ele no aniversário, depois você pegar ele usando um monte de droga dentro de casa. Ora, né? se eu falei, parece uma incoerência, se eu falei que não são os danos causados, o que é uma coisa grave? O Griffith Edel, eu vou repetir essa frase que eu já falei aqui algumas vezes, né? Mas ó, ele fala assim, olha que aparente bobagem, ó, quando é grave, não é grave. Quando não é grave, é grave. É assim, ó. A gente sabe da gravidade de um problema, não pelo mal que a droga está fazendo, e sim pela motivação da pessoa para parar. Então, ela se dá no tempo a gravidade. O Alexandre está grave, eu pergunto para ele assim, o que você está fazendo? Ele fala assim, eu estou bebendo, usando crack, fumando maconha, fazendo um monte de coisa, gastando todo o meu dinheiro, eu não posso pegar em dinheiro e chorando e tal. Eu falo, mas você quer parar? Pelo amor de Deus, me ajuda. É caso grave ou não é? Não é grave. Porque já está... Não é grave, porque agora é só você pegar e ajudar ele com esse capital emocional e de motivação para ele parar. Quando é grave? É grave quando eu chego assim e falo, Alexandre, você está fazendo o quê? Fumando só uma maconhinha. Maconha você sabe que é natural, mas né, José? Não faz mal, né? Mas aí daí, você está a fim de parar aqui? Não. Quer nada. Mas o que você está fazendo aqui? Não, é minha mãe que fica me enchendo, para mim não falar o resto, né? Me enchendo eu e tal. Eu bebo, mas trabalho tenho minha vida normal. É grave, não me porque causa... aquilo vai se arrastar e evoluir durante algum tempo. E quando vai evoluindo, o que vai acontecendo? Até ele ficar maduro, acontece dois fenômenos interessantes. O primeiro, de formatação de uma personalidade baseada no uso. Que é o quê? Um que a gente chama de ambivalência. O cara acorda de manhã, ele põe a mão no bolso e fala, nossa, gastei todo o meu dinheiro. Nossa senhora, que ressaca, mal-estar, desprazer, anedonia. Então ele fala, eu preciso parar com isso. O Alexandre fala de manhã, eu preciso parar com isso. Olha que, entre aspas, hein? Bem entre aspas, ele fala assim, preciso parar com isso. Aquele pensamento é um pensamento débil, pequeno, porque quando ele sai, aquele mal-estar, ele come arroz e feijão, dorme, aquele mal-estar vai acabando, meio-dia, 1h, 2h, chega à noite, ele encontra com os amigos, ele já está um pouco mais legal, aquele pensamento que ele teve, débil, pequenininho de parar, vai para as cucuia. O que ele faz de novo? Chapa o coco de novo e tal. A gente chama isso de ambivalência. De manhã ele pensa em parar, à noite ele pensa em usar. Isso se arrasta durante anos e para ele não sofrer essa incoerência, ele vai criando mecanismos de defesa desse ego frágil e enfraquecido, que é o quê? Minimiza, beber faz mal, Alexandre? Não faz. Eu monitorando, sabendo controlar. Mas você bebe por causa de quê? Por quê? Por causa da sua mulher, por causa do seu trabalho?
Tem todas essas pressões, as pessoas muitas vezes não me entendem, não compreendem, então eu bebo pra dar uma aliviada, pô. Você bebe muito? Não. Eu me Quando controlo. que você bebe? Me controlo. Quando? Pô, quando eu tô mais tranquilo, Quando você já vai cumpri minhas pra sua responsabilidades, minha chacrinha, né? Não, mas você tá falando uma coisa, José. Deu para entender? Isso daí não é para justificar para os outros, é para justificar para quem? Para ele mesmo, para ele não sofrer. Então ele vai criando uma personalidade esquisita. Uma persona, um ego esquisito que não bate muito bem com a realidade das criaturas, entre aspas, normais, porque quem é normal, né? Ele vai adequando as necessidades dele, né? Ele vai adequando, por exemplo, domingo de carnaval me ligou uma moça, que eu conheço ela já há alguns anos, pedindo para mim arrumar uma internação para ela de 2 anos, mas aos prantos, gritando, eu almoçando que eu ponho 10 anos, um palmo, coitado, um palmo do ouvido, eu sofrimento deixava momentâneo. o telefone. 2 anos, eu preciso me proteger de mim mesma, o que eu estou fazendo? Alexandre, pelo amor de Deus, me arruma uma internação que eu possa ficar 2 anos. Eu nem... Depois, quando é 8 da noite, ela manda um zap. Alexandre, desculpa, obrigado por me ouvir. Foi um momento de crise. Então, normal. É extremamente oscilante e normal dentro dessa coisa que é o patológico, né, José? E às vezes a família liga, Alexandre, nós estamos conversando, não estamos seguindo o programa. Você acha que tá bom assim, não? Tá bom, tá bom. Então, às vezes a família liga e fala, nossa, ele tá sofrendo, ele tá não sei o que e tal. E não é bem a realidade. Não é a realidade do dependente, porque você, no geral, família, não sabe o que está acontecendo com o dependente. Esse sofrimento moral e psíquico do familiar é do familiar, não tem nada a ver com o dependente. O sofrimento do dependente é do dependente. E o sofrimento pode ou não levar ele à recuperação. E aí, José, você falando dessa questão dos casos difíceis, é uma coisa que eu penso assim que é muito interessante, é um perpetuador dessa crise, né? Da crise dos casos difíceis. Por quê? Porque a família, muitas vezes, eles se especializam em administrar o problema do outro. Entendeu? Porque a vida, ela já é difícil se viver. Para você viver, você tem que aprender a engolir. Você tem que aprender a engolir sapo seco, sapo gordo, sapo de perna aberta, sapo magro. Agora, você tem que engolir o seu e do outro ainda. E é assim que a família faz, porque em vez da família aprender a lidar com essa crise e transformar num momento de tratamento, a família ajuda o indivíduo a digerir os sapos dele. Né? E aí agrava mais esse problema. Agrava mais a então crise. Eu engulo o sapo e ainda pego metade do seu sapo para engolir. É muito interessante o que você está falando. Parece que a natureza está querendo que a coisa piore. Você desculpa eu falar isso, mas toda vez que a gente, o dependente ou o familiar reclama, briga, foge, acusa, tenta fazer isolamento, justifica tal, a crise vai piorando. E parece que a natureza quer que as coisas piorem. Para quê? Para que aquela situação insuportável exija uma liberação. E essa liberação vai acontecer naturalmente, com pedidos de ajuda. Pedidos de ajuda e uma diminuição daquele ego doentio. Porque você tira... Que todo mundo criou através do uso. Você priva o indivíduo dele perceber que efetivamente aquele uso do indivíduo está causando danos para eles, porque na cabeça do dependente funciona. Sabe, eu uso tal, mas no final das contas alguém ajuda eu a tirar minha carta de novo, eu pago numa autoescola, minha casa arruma, minha cama não vai faltar. Então, você acaba reforçando o processo de ilusão. Eu sempre falo assim, você quer educar um cachorro, como é que você faz? Se ele come teu sofá e você dá um biscoito para ele, o que ele vai fazer de novo? Vai comer o sofá de novo. Agora, se o cara deve na boca, você vai lá e paga a boca, o que ele vai fazer novamente? É o que Skinner ensinou, né? O reforço negativo. Acho que esse bloco já foi. Você pode participar, viu? Mande sua mensagem pelo Facebook, pelo WhatsApp ou pelo telefone 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil. Repetindo, 0800 979 5011 ou pelo Zap, o 11 889 85759580, WhatsApp DDD 11 985759580. Quem tiver interessado nos cursos, no próximo bloco nós estaremos aqui dando o telefone para fazer a inscrição. Por favor, pegue uma caneta quem tiver interessado. Vamos ao nosso intervalo.
Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagete. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Começa com a pergunta aí. Vamos lá. Gente, nós estamos de volta ao segundo bloco do programa Recuperação e hoje nós estamos aqui falando de casos difíceis, quer dizer, aquele que evoluiu já está lá na frente, está lá entre os... Tem 12%, 10% da população brasileira que usa, que bebe, né? Que são dependentes. Tá bom, nós estamos falando lá de 1%, aqueles que estão, no geral, que sobra para as internações, 2, 3 internações. Pessoas altamente inteligentes que a gente vê chegar no grupo e fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? Estou com 45 anos, 50 anos e estou usando. E você vê que a pessoa tem uma inteligência... Quer dizer, ele está em crise nesse mundo. Você tem que olhar do ponto de vista espiritual, holístico, da totalidade, para você poder compreender esse fenômeno que é maravilhoso. É uma luta intestina, uma luta dentro dele que se manifesta muitas vezes em atos, fatos, intoxicação, bateu o carro, sumiu de casa, brigou, Nossa, fez... Você sabe que até hoje, 28 anos depois que eu estou limpo, às vezes eu fico pensando nas coisas que me acontecem, eu falo, vixe, sabe? Vixe, é. Eu falo, meu Falo, Deus. Nossa, como é que pode? E se Vergonha, morre, né? vergonha de mim. Se assim. morre, a gente faz aqueles féretros e tal, morreu de pinga e tal. Mas muitos deram, entre aspas, sorte, né? José, de não morrer. tem umas perguntas que chegaram aqui pelo Facebook, mas Legal. você pode participar pelo 0800 979 5011, é uma ligação gratuita para todo o Brasil. 0800 979 5011 ou pelo WhatsApp, o DDD 11, pelo número
985759580, DDD 11, número 985759580, o WhatsApp, tá? A Celeide da Costa, ela fala, boa tarde, ela precisa de uma orientação que o sobrinho dela fez um tratamento numa clínica durante 6 meses e agora passou a ser monitor dessa clínica. E ela pergunta se isso é adequado, porque ela está preocupada, ele está namorando. O que nós pensamos sobre isso? Então, a primeira coisa, eu vejo assim, a gente não pode fazer nenhum tipo de julgamento de valor daquilo que é certo e errado. Independência química, não. Na nossa rede, não. Porque nós estamos numa fase de total ignorância, despreparo e razoavelmente um caos, né? Então, você falar o que deveria ser legal e real, né, Alexandre? São coisas bem diferentes. Então, nesse caso seu aí, a pessoa ficou 6 meses internado. Isso daí já é um contrassenso. Nos Estados Unidos, o modelinho é 1 mês de internação. Porque não adianta você ficar 1 mês, 2 meses ou 2 anos internado. Quando você sai, o índice de recaída é o mesmo. Aqui no Brasil, nós não entendemos o que é recuperação. E nós achamos que internação serve para muita coisa. O índice, né, de recaída depois que sai, depois de 1 mês, é quase total. É grande, grande, grande. Quem está nos escutando, quem tem clínica, muitas vezes não sabe. Mas quem está fora sabe. Tá bom, os números mostram isso. As pesquisas longitudinais e de monitoramento mostram isso, que o índice de recaída é grande, com internação pequena ou grande. Tá? Muitas vezes a família se empenha para internar a pessoa, não é assim? Isso. Alexandre, me arruma internação. Graças a Deus ele foi internado. Ora, se sai e recai, tem que se empenhar. Quando o seu sobrinho sair da internação, a família tem que se empenhar para ele entrar em recuperação. E o que é entrar em recuperação? Aqui no Brasil, vá para os grupos. 90 dias, 90 reuniões. É como se tivesse internado novamente. Ele não ficou 6 meses lá. Agora, quando sair, ele vai fazer uma reinserção social, uma volta para a sociedade, embutindo uma nova rotina que é participar dos grupos para criar vínculo terapêutico com novos amigos, novos hábitos, pensamentos bons, para ele formatar isso na sua personalidade, no seu cérebro e na sua alma. Senão não vai se recuperar. É igual camaleão. Quando ele voltar para o meio ambiente, ele vai olhar a biqueira, vai olhar o mal-estar, vai olhar a família. A família faz bem para ele quando ele volta? Ah, é uma confusão. É uma confusão. Ele vai olhar, a mãe olha para ele e fala assim, agora que você voltou da internação, vamos ver se você toma jeito agora. E vai trabalhar e essa conta de luz você vai pagar. Pronto. Ele fala, era melhor quando eu estava irresponsável e tomando umas, né? Então, agora, se José, empenhar para ele entrar em recuperação. Eu falaria para a Celeide, isso aqui eu tenho uma grande preocupação com isso, porque assim, dentro daquilo que você falou sobre tratamento e recuperação, o senso comum, né? A grande maioria das pessoas tem a ideia de que tratamento é recuperação, verdade. E mais ainda, a grande massa e a mídia tem um papel grande nisso, de vender recuperação como tentativas de parar de usar droga. E não tem nada a ver. Recuperação é mais uma atitude da pessoa se assumir e ser feliz. É a parte dele. É o cara assumir a vida dele e ser feliz. E isso ele não vai fazer dentro de uma clínica. Não vai. Dentro de uma comunidade. Protegido, lá não tem droga. Ele precisa ir para a rua, voltar a trabalhar, namorar, sair, passear, ter enfrentamento. Quanto mais rápido ele enfrentar os problemas sociais, familiares, mais ele está em recuperação. Agora, você pegar uma pessoa que male sabe viver sem droga na rua e pôr para ela administrar delinquente, cara que bateu na mãe. Pô, gente, olha, vamos ser honestos. Vocês acham que dentro da clínica tem muita gente... são casos difíceis. No geral... Cara que veio da Cracolândia, cara que tá perdendo família, que tá sofrendo, que tá chorando. O cara tem que ter um mínimo de estofo emocional. Então, o que parece, porque é vendido... Só para mim concluir isso, porque às vezes as pessoas... Tem uma indignação com isso, eu sei disso. Vê o que o Alexandre está falando aqui, viu, Alexandre? Deixa eu só... colocar, porque esse assunto é muito importante.
Você é internado dentro de uma clínica, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, fica conhecido todo mundo ali, é um cara que tem uma certa disciplina lá dentro, porque lá não tem droga, e por falta de equipe da comunidade ou da clínica, falta de funcionário, você pinça, alça o paciente como monitor. E ele começa a se sentir bem ali dentro. E a família muitas vezes se orgulha disso, que é uma bobagem. Isso, ele virou monitor. Nossa, um trabalho divino. Agora eles dão um ar espiritual e chuta o que é. Tudo bem, eu compreendo que falta mão de obra especializada, tal também. Outra coisa, ele não sabe nem o que está fazendo dentro da clínica. É uma questão séria. Você trancar um cara numa clínica involuntária, fechada, sem ele ter um mínimo de preparo, entendeu? E daí que sai o quê? Os espancamentos, os abusos. Por quê? O Alexandre está lá como paciente, daqui a pouco ele vira monitor e começa a mandar em mim. Eu não gosto. Quem que você está pensando que você é? Tal? Aí começa a sair os problemas, né? Por falta do quê? Falta de capacitação dos funcionários. Isso a Anvisa não olha, né? Isso a Anvisa não olha. Olha aqui, ó, a Verônica, nossa amiga, um abraço para a Verônica, ela fala que tem uma amiga dela que foi visitar o AA e não se identificou com o AA. Mas que ela tá bebendo muito, que inclusive foi numa festa, tinha 20 latinhas de cerveja na geladeira, a amiga tomou 19, deixou uma para os outros convidados, né? O que você acha disso, José? Então, eu vejo assim, ó, no Brasil, quando você faz levantamento sobre os grupos anônimos, é o melhor tratamento que existe. George Weyland, Griffith Edwards, os grandes homens do mundo falam que é o melhor tratamento que existe e é uma verdade. É o tratamento natural, é o tratamento da recuperação, é o tratamento da reestrutura social com uma nova rotina de vida. É ali que você tem que ficar. Agora, a grande maioria não fica por quê? Porque a pessoa não se identifica com o AA ou com o NA, ele não gosta de lá. Ele gosta da onde? Ele gosta do boteco e da biqueira. Ele gosta de usar droga, não gosta de recuperação. E recuperação exige sacrifício. Por isso que eu prego, e o doutor Zé Camalheiros também, que deve haver um forçamento. Deve haver um forçamento, uma sanção, uma punição social para o dependente químico para ele ir a tratamento. É necessário carimbo, encaminhamento, protocolos, é necessário direitos para o dependente químico, mas deveres também, é o que prego, faço e vozes. Não adianta você dar direito para o dependente químico e não dar deveres para ele. Ele é um ser humano, ele não é culpado de estar doente, mas ele tem obrigação de se curar. Então a família, muitas vezes também não faz nenhuma pressão. Você chega num posto de saúde, num hospital, você olha o dependente químico, não confronta a doença. Se você não confrontando, fica essa massa enorme de pessoas usando sem nenhum tipo de pressão. O que o Naida fala? O tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Se eu levar ele na marra, o prognóstico vai ser de 10%. Se eu levar ele por livre e espontânea vontade é 10%. Se eu fizer uma intervenção orientada é 10%, quer dizer, o resultado é mais ou menos o mesmo. Mas com uma diferença, né, José Carlos? Que o tratamento involuntário, algumas vezes, você poupa o indivíduo de fazer mal a si mesmo e a outros, como dirigir alcoolizado, assalto, né? Eu não quero entrar nessa seara, mas esse é o grande dilema com o pessoal da redução de danos que prega que o indivíduo tem o direito de usar, mesmo numa consequência, ele estando em estado sem crítica. E eu concordo. Você pega um cara na Cracolândia, você vai falar que o cara tem o direito de usar? Eu concordo com a redução de danos também, que ele tem direito de usar álcool, pode usar à vontade, né? A pessoa tem direito de usar, a lei permite, só que lá na frente você vai ter resultados. Vai ter um monte de gente usando. A gente não faz prevenção, um monte de gente usando. Um monte de gente com problema, um monte de gente enfraquecida. Sofrimento íntimo para o indivíduo e para a família. Isso é batatinha, não tem o que tirar. Dá para você fazer alguma coisa? Dá. A médio e longo prazo, melhorando tudo. Melhorando tudo. Melhorando o tratamento, melhorando a prevenção, melhorando a atenção. Afinal de contas, o Brasil hoje, Alexandre, já não é um país jovem mais. A grande maioria das cabeças já estão aqui encarnado, ó,
A média etária da população, sei lá, 40, 50 anos. É um país já de velhos. Então nós precisamos tomar tenência, ficar mais esperto, melhorar a nossa rede, melhorar nossas instituições. Isso gradativamente, olhando como se fosse criança, como se fosse bobo, né? Essa é a grande realidade. Quer ver uma questão do que você está falando aqui, ó? Primeiro aqui a Emily, uma companheira alcoólica, adicta, tem 21 anos, está limpa. Um abraço para você. Fiquei muito feliz que você está chegando cedo, viu, Emily? É bom quando a gente vê pessoas chegando cedo, né, José? Olha aqui, José, o que você está dizendo. O Alexandre Santos, gente boa, Alexandre, reside em São Paulo, gostaria de saber como ajudar a minha irmã, com 36 anos, que é casada, está grávida de pessoa dependente química. Ele tem 39 anos, utiliza bebidas e outras drogas. Quero ajudá-lo, pois tenho sobrinha de 5 anos e aguardando mais um bebê chegando. Ele já passou por 2 internações. Nossa, é um caso difícil. É um dependente químico. Quer dizer, o lado de fora precisa agir. O lado social, o lado da família. Internamente, ele tem um mundo dele. Então. O mundo da percepção, do seu psiquismo, da sua visão de mundo, da sua visão de seu interesse, seu nível evolutivo, sua vibração própria. Agora, o lado de fora precisa fazer uma pressão. Precisa aprender sobre o transtorno para poder agir de uma forma inteligente e não de uma forma atabalhoada. Olha, o que eu vejo é que você fala, me dá uma ansiedade, porque assim, olha, 80% do problema vai avançar, vai começar a ser solucionado quando se padronizar a linguagem na família. Então, veja bem, o senhor me falou agora, Alexandre, meu xará, você me falou, olha, tem você, a esposa, tem os familiares desse rapaz, tem os familiares da esposa. Será que todos falam a mesma linguagem? Será que todos sabem que dependência química é uma doença cerebral? Será que sabem todos como é que ela se manifesta? Porque, normalmente, a família é que nem uma orquestra, cada um com uma partitura, José Carlos. Ele está lá, tem a orquestra, um está com Strauss, outro com a partitura de Chopin, outro com a partitura de Rachmaninoff, e querendo fazer um concerto. Não dá. Então, tem que padronizar a linguagem. As pessoas precisam aprender. E outra coisa, não há nenhum tipo de intervenção, não se fala. Dentro da família tem um dependente químico. Se ele estiver usando e não dando muito problema, é o pacto do silêncio. Você sabe o que é pacto do silêncio? Todo mundo fica quieto, ninguém aborda o assunto. Não aborda porque tem medo de reação do dependente, dele se tornar violento, gritos, briga. Então você tem medo de levantar, suscitar, despertar emoções dentro da família. Então não se fala. Ou então medo de ferir a suscetibilidade do dependente. Então, não falando do assunto, o que acontece? Você pega a ferida, pega um veludinho bonitinho, vermelho, e cobre. Mas a ferida continua apodrecendo por baixo. Então, nós temos que falar, destampar aquilo e falar, ter coragem. Mas para você ter coragem, é o que o Alexandre falou. Tem que entrar num acordo do que vai falar. E o que vocês vão falar? Do ponto de vista técnico só. Aprender primeiro, que é doença. Conversar com ele no momento certo. Você não vai conversar com ele à noite depois que ele bebeu. Vai sair briga de manhã, quando ele estiver na ressaca. Saber dos recursos terapêuticos que existem. Já ligar antes para um terapeuta. Conversar com ele, o especialista, para saber o que faz. Ver as melhores clínicas. Ver o melhor procedimento. Saber de todo o processo de recuperação e depois pressionar o dependente. Ou você para, ou você... O patrão pode ajudar? Pode. Ou você para ou você está demitido. Os melhores resultados, né? Porque os melhores resultados, por exemplo, nos Estados Unidos em tratamento de dependência é dentro de presídio e trabalho. Porque tem como pressionar o dependente. A empresa trabalha. Claro, o cara tem o emprego. O emprego ele mantém a família dele, a assistência médica da família, o carro droga dele, a comida dele. Ele perdeu aí a droga dele. Então, é onde que o pessoal costuma se dar muito bem com as intervenções. Se todas as empresas fizessem um trabalho de prevenção, um trabalho lá de muito bonitinho, né? Não de caça às bruxas dentro da empresa, mas toda a empresa fosse obrigada, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de leis,
a implantar um trabalho de atenção à droga dentro da empresa, nossa senhora, nossa sociedade estaria muito melhor. Com testes para o uso de droga. Você já imaginou isso? Ninguém usaria mais droga. Porque o prejuízo seria enorme para a pessoa. É que não existe nenhum tipo de pressão. Então a droga está disponível e sem nenhum tipo de pressão. Um negócio que causa muito prazer exagerado, né? De graça, sem fazer nenhum esforço e baratinho. É isso? É isso. É isso. A palavra é sua, Alexandre. Bom, José, e aí essa questão, nesse momento, essa questão das crises que você falou da família, que é onde que é uma coisa assim que me fala, que é o que eu vejo, que é a grande oportunidade que se tem para se levar esses tratamentos de crise. Mas também uma coisa que eu gostaria de falar que é importante nessa questão de tratamento e crise, né? Que é a questão das comorbidades, José Carlos, que muitas vezes o indivíduo ele tem a dependência química, mas ele também tem desenvolvido já um transtorno mental associado. E isso dificulta muito para se levar em tratamento, porque muitas vezes precisa se tratar o transtorno primeiro. Porque o cara já está delirando, está ouvindo vozes, está em estado de depressão e as pessoas estão atribuindo isso só ao fato do uso da droga. Então, quando a gente fala de comorbidade psiquiátrica, são dois transtornos justapostos ao mesmo tempo, né? Então você tem o quê? Dependência química, que é TUS, transtorno por uso de substância, e mais uma doença psiquiátrica. É normal isso? É. Por quê? Doença psiquiátrica, quase todo mundo tem. Você que está me escutando aí tem. Não tem momento que você pensa assim, eu não sou meio normal. Você já teve crise de ansiosidade, um certo medo? Já teve uma certa depressão, distimia? Tudo isso é. Agora, a incidência e prevalência na população geral é muito menor do que entre dependentes químicos. Entre dependentes químicos ultrapassa 50% de todos os transtornos, inclusive os transtornos de personalidade, né? Então, a pessoa começa a beber até por causa do transtorno e tem dificuldade de parar. O que você tem que fazer primeiro? Parar de usar para depois olhar os transtornos. Então, forçar ele a parar, né? Isso que deveria ser feito. Agora, as pessoas que têm muito transtorno são pacientes muito mais difíceis, né? Que precisa de cuidador, dependendo do problema. Alexandre, está faltando só 2 minutos. Se você me permitir, eu falei aqui que ia falar dos cursos. Eu queria só falar aqui uma pergunta aqui de Palmeiras, Santa Cruz das Palmeiras, perguntando por que o Grandão não participa mais. Era muito bom também. Do Serjão. Serjão, meu amigo. Serjão, ele vai voltar em breve, está fazendo tratamento de saúde, está focado no trabalho dele. Está nos Estados Unidos, se não me engano. Em breve está voltando. Então, Santa Cruz das Palmeiras? Palmeiras. Aqui só mais uma outra, passa aqui uma outra ouvinte do Amor Exigente, a Janete Pires, também está ouvindo o programa e está gostando muito. Então, se você quiser pegar uma caneta, você está interessado em fazer os nossos cursos? Então nós temos aí 3 turmas, vai abrir mais uma lá vai abrir ainda. Na Vila Mariana, né? Vai. Depois a gente dá o endereço, tá tudo certinho. Mas tem 2 que vão começar agora. Curso sobre dependência química no Itaim Paulista. Rua Tiburcio de Souza, 2607, próximo da garagem de ônibus. Vai começar agora, dia 22, na quinta-feira. Tem lá umas 100 inscrições, mas ainda tem vaga. A Solange me ligou hoje de manhã e falou que ainda dá para fazer inscrições, né? Mas corre. Eu vou te dar o telefone agora. 998 28 05 43. Vou repetir, 998 28 05 43. O outro curso fica na Pompeia. Aqui ainda tem 30 vagas. Curso no Centro de Formação de Psicanálise Clínica. Rua Padre Chico, 645, na Pompeia. Dá para ir pelo metrô até a Barra Funda, dá para ir a pé um pouquinho longe, mas dá para ir. E na Vila Mariana também. Telefone, você liga lá para Márcia Gonzalez, ainda tem 30 vagas. 38 62 3213. Ou então por WhatsApp, o WhatsApp dela, 99644 1080. Eu sei que não deu para você anotar,
mas nós vamos deixar esses números e os nomes e os endereços junto com a Vera, que é a nossa atendente, e ela vai passar para você, tá bom? Então você dá uma ligadinha no 0800 979 5011. Nós estamos terminando o nosso programa 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Boa tarde.